Alunos e alunas, tudo bem com vocês? Professor Rafael aqui novamente para mais um conteúdo de filosofia. No vídeo de hoje vamos analisar uma questão de filosofia do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, de 2015. Vamos conferir logo depois da vinheta. Essa questão já é um clássico. Eu digo isso porque é muito comum ela aparecer em qualquer tipo de material introdutório de filosofia. Então, vamos analisar o que ela diz. Olha só, o enunciado. A filosofia grega parece começar com uma ideia absurda. Com a proposição, a água é a origem e a matriz de todas as coisas. Será mesmo necessário deter-nos e levá-la a sério? Sim, e por 3 razões. Em primeiro lugar, porque essa proposição anuncia algo sobre a origem das coisas. Em segundo lugar, porque o faz sem imagem e fabulação. E, enfim, em terceiro lugar, porque nela, embora apenas em estado de crisálida, está contido o pensamento tudo é um. Isso aqui é um fragmento do filósofo Friedrich Nietzsche, foi retirado da obra Os Pré-Socráticos, da editora Nova Cultural, de 1999. Então, após esse enunciado, nós temos a pergunta: o que, de acordo com Nietzsche, caracteriza o surgimento da filosofia entre os gregos? Alternativa A, o impulso para transformar, mediante justificativas, os elementos sensíveis em verdades racionais. Alternativa B, o desejo de explicar, usando metáforas, a origem dos seres e das coisas. Alternativa C, a necessidade de buscar de forma racional a causa primeira das coisas existentes. Alternativa D, a ambição de expor de maneira metódica as diferenças entre as coisas. Ou alternativa E, a tentativa de justificar, a partir de elementos empíricos, o que existe no real. Bom, já na leitura aqui do fragmento do filósofo Nietzsche, nós percebemos que o texto está falando sobre a origem da filosofia. E se estamos falando da origem da filosofia, estamos falando dos primeiros filósofos, conhecidos também como filósofos naturalistas ou filósofos pré-socráticos. Bom, Nietzsche aqui ele está fazendo uma referência ao pensamento de Tales de Mileto, considerado o primeiro filósofo, que afirmava que a origem de todas as coisas é a água. Aqui no canal nós temos um vídeo sobre esses primeiros filósofos e lá explicamos que eles se dividiam em basicamente 2 tipos, os filósofos pluralistas e os filósofos monistas. Os pluralistas acreditavam que a origem de todas as coisas podiam ser explicadas através de vários elementos, e os monistas, mono vem de um, eles acreditavam que a origem de todas as coisas era apenas um elemento ou um princípio. E é a esse segundo grupo de filósofos que o Nietzsche faz referência, quando ele diz aqui que nesse pensamento inicial da filosofia está contida a ideia de que tudo é um. Bom, a maioria das questões de vestibulares e do Enem se apresentam assim, como uma prova de múltiplas escolhas, geralmente com apenas uma das alternativas corretas. Então, nós precisamos prestar bastante atenção ao enunciado e nas alternativas para encontrarmos a resposta correta. A questão que nos importa recordar aqui é o que caracteriza o surgimento da filosofia entre os gregos antigos. O texto de Nietzsche aqui é apenas para despertar o que já aprendemos em aulas anteriores. Os primeiros filósofos eles buscavam observar a realidade e compreendê-la. Eles não queriam promover uma transformação nela. Então, a alternativa A está incorreta. A alternativa B também está incorreta, pois os primeiros filósofos buscavam explicar as coisas sem usar metáforas. A metáfora aqui é uma referência aos mitos, que é uma forma metafórica de se explicar as coisas. Lembrem-se que os primeiros filósofos eles romperam com a mitologia para tentar explicar a realidade. E isso também é corroborado aqui pela fala do Nietzsche, no texto onde ele fala o faz sem imagem ou fabulação. E chegamos aqui na alternativa C, e eu já adianto que essa é a alternativa correta. Por quê?
Os primeiros filósofos eles estavam preocupados em descobrir o que é a arché. A arché é o que explicaria a origem de todas as coisas. A mitologia não pode explicar satisfatoriamente o que é a arché. Ao romper com os mitos, os primeiros filósofos passaram a utilizar a própria razão para observar e entender a realidade. Portanto, eles tinham a necessidade de buscar de forma racional a causa primeira das coisas existentes. A alternativa D está incorreta porque os primeiros filósofos não buscavam a diferença entre as coisas, mas aquilo que era comum a todas elas, a arché. A alternativa E está incorreta porque os primeiros filósofos não tentavam justificar o que existe no real apenas através de elementos empíricos. Elementos empíricos, no caso aqui, é tudo aquilo que podemos observar. Isso pode confundir porque você pode pensar, mas Tales falou da água e ela é um elemento empírico. Anaxímenes falou do ar e ele é um elemento empírico também. Mas e Pitágoras? Por exemplo, para quem a arché seriam os números, ou para Parmênides, para quem a essência de todas as coisas, a essência da realidade seria o ser. Esses são elementos racionais e intelectuais e não empíricos. Portanto, isso reforça que a alternativa C é a correta. O que caracteriza o surgimento da filosofia entre os gregos é a necessidade de buscar de forma racional a causa primeira de todas as coisas existentes. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e não se esqueça de inscrever-se em nosso canal para receber novos conteúdos de filosofia. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Desejo a todos bons estudos, um forte abraço e até a próxima!